Cara, tem muitos casos autobiográficos, mas o que eu quero do livro, assim, o que eu acho legal da história é que ela é uma história meio comum, assim, é uma história dos jovens, né? Sim. E ela, inclusive, se repete, assim, a gente estava falando dos anos 90, de se identificar mais adolescentes de hoje em dia que leram a história, eles também, é muito legal isso, assim, receber esse feedback. Eles também se identificam com a história, porque Isso é legal. é um pouco isso que você estava falando, Lucas. Você... o adolescente tem muito isso, né? Ele tem muito isso de achar que esse é o maior problema da vida dele, aquele é o maior momento. Ele tem muito isso de viver no momento, né? E que na verdade é uma coisa legal, você falou bem, assim, é uma coisa maravilhosa da adolescente, é essa, que ele vive no momento. Então as histórias são muito sobre isso. Tem uma história que eu conto lá, e que é muito curiosa, assim, porque se fosse hoje em dia, ela teria um desfecho completamente diferente, que a gente tinha um professor que ele era um bully. Tinha um professor tinha um professor de matemática, e aí esse cara, ele foi a primeira aula do ano, esse cara chegou e falou assim, ó, a aula dele era depois do recreio, sabe? Sim. E aí ele falou assim... Difícil de prestar atenção, inclusive. Muito. Bem difícil. Muito. Exato. E ele falou assim, a minha aula começa, eu não lembro que horas acabava o recreio, eu acho que era tipo 10h30 da manhã. Devia Sim, ser sim. por aí. Acho que o meu era 10h30. Devia ser por aí, Minha aula começa 10h30. Então, e o recreio tinha 15 minutos, né? Era das 10h15 às 10h30. Exato. Então, ele falou assim, quando dá 10h25, começa a vir pra sala, que 10h30 você tem que estar aqui dentro, 10h30 e 1 segundo eu fechei a porta, ninguém mais entra. E eu vou dar uma lista aqui de 100 exercícios que você tem que fazer todo dia. E tinha aula de matemática todo dia. Então, Caramba. ele criou essa ideia de que a gente tinha que sair da escola, passar a tarde fazendo exercício de matemática para entregar no outro dia. E ele falou, e quem não tiver a lista, não entra na sala. Nossa. E aí, e começou, tipo, o terror, né? O terror do professor de matemática. Só que, até aí, como dizem meus amigos do Bola Presa, até aí tudo bem. Porém, não só isso, como ele era um escroto, cara. Ele era um sacana, assim. Ele ficava elogiando as meninas, assediando as meninas. Meu Deus. Não existia essa palavra na época. Mas ele ficava assediando as meninas, ficava assim, exato. você é muito bonito, você é muito bonito, não sei o quê. Todo mundo adolescente, cara, menino de 15 anos. Meu Deus, que problemático, que doentio. Aí ele tinha uma outra coisa assim, não podia mascar chiclete na aula dele. Tá. Caralho, o cara é maluco. E aí ele vinha de surpresa e enfiava o dedo na boca de quem tivesse mascando chiclete. Não. Meu Deus. Meu Deus, gente. Cara, que escroto. O dedo sujo de giz. Cara, olha que coisa nojenta. Que coisa... E o cara fazia isso. Caraca, que problemático. E eu era um adolescente bem revoltado, assim. Eu não aceitava essas coisas. Tá. Que bom. Aí na primeira vez que bom que alguém tinha noção dentro dessa sala de aula. Que bom que alguém Então, mas olha essa história, cara. Aí, no primeiro dia eu já não cheguei com 100 exercícios de matemática feito, que eu não ia fazer isso. Até porque eu não sou capaz de fazer 100 exercícios de matemática em uma tarde. Eu não tenho capacidade de concentração pra isso. Certo. E aí eu cheguei lá, não fiz os 100 exercícios, ele falou, sai da minha sala, você não pode assistir aula. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui na coordenação e falei, o cara não deixa a gente assistir aula. Porque eu não fiz o exercício. Eu não sou capaz, são 100 exercícios. A gente tem outras matérias para estudar também. Não dá para fazer isso todo dia. E aí começou e o pessoal da coordenação, veja bem, ele é um senhor, ele tá fazendo isso pelo bem de vocês, pra você aprender matemática, passar no vestibular. Era tudo assim, cara. Tinha uma passada pano de quente pano, ali. né? Uma Total, passada de pano total. Que ridículo isso, meu Deus. Aí, eu fui na diretoria e pedi pra mudar de turma. Falei, me põe na outra turma que não é esse cara que dá aula. E, sabe, na reclamação com o diretor meio falou assim, isso vai resolver o problema do cara? Vou fazer, vou autorizar. E aí eu mudei de turma. Eu fui pra eu estudava, eu não lembro os nomes, assim, mas eu tava no primeiro C e fui pro primeiro D, sabe? Tá. Sim. Aí eu mudei de turma. E eu tava, putz, beleza, problema resolvido, né? Não vou ter que mais que lidar com esse assunto e tal. E aí, quando eu cheguei lá, quem tava dando aula no primeiro D? O mesmo professor. Meu Deus, Mas que loucura. Aí, ele começou a aula normal, não falou nada, falou assim, agora a gente mudou aqui o calendário e tal, e eu dou aula pra essa turma também. E aí, ele começou a aula, aí ele chegou em mim e falou assim, eu sei que você mudou de turma só pra se livrar de mim, eu não vou aceitar isso,
porque eu sou o coordenador de matemática, e eu determino quem dá aula quem dá aula em que turma, e a turma que você for, eu vou dar aula também, e você não precisa nem vir na aula, porque eu te garanto que você não vai passar de ano. Nossa, cara. Caralho, nossa. Cara, parece filme de Tinha Sessão da isso. Tarde. Ele era senhor de quantos anos? Que a vontade de cair na porrada com ele tá enorme aqui. Só pra saber, Cara, eu ele seria parecia um preso? Eu Ra. seria Ah, não, então eu seria preso. Merda. Seria. Mas a vontade de cair na porrada com esse senhorzinho, cara, meu Deus. Velho filho da puta. Velho filho da puta. Cara, eu fiquei desesperado nessa época, né? Porque eu fiquei, cara, putz, porque você fica se sentindo, se fosse hoje em dia, a gente é adulto, você vai lá e Bota o pau tem na várias mesa. maneiras de ser Sim, resolvido. Você engrossa com o cara do mesmo tanto, Sim. você processa o cara, Exatamente. você denuncia ele um monte de coisa. Quer dizer, nessa época, só as coisas que ele faz, esse cara já ia estar preso. Já ia mesmo. Mas E naquela época... merecidamente. Naquela época, primeiro que você Exato. tinha recursos, segundo que não se sabia o quanto aquilo era errado, né? Nem um pouco. Exato. Nem um pouco, nem um pouco. É, Até os anos e 2000, assim- 2010, eu não sabia, não. É. Professores É, abusavam e- mesmo. e eu era. Eu era só um adolescente também. Eu não tinha muita noção, assim. Pra mim, é o que você falou aí, Lucas. Era tipo um momento, sabe? Tipo, o Sim. terror. Acabou aqui. Pois Última é. fase, esse é o chefão, eu não ganhei. E aí eu fui na diretoria. Aí eu comecei a reclamar na diretoria, no coordenador, assim. E, cara, eu ia pra casa e chorava, assim. Eu não sabia o que fazer. Aí sabe o que aconteceu? O diretor da escola me convidou a me retirar da escola. Nossa. Fui convidado a me retirar. E, cara, era uma escola pública. Assim, eu tinha direito a estudar lá. Caramba. Cara. E ele falou assim, ó, a gente não tem como resolver essa situação. E assim, tipo, o professor tinha muito mais poder do que eu nessa história. Sem dúvida. E aí, por conta disso, eu me mudei de escola, cara. E a gente não tinha grana, assim, eu não tinha... A gente era muito sem grana. Eu não tinha como pagar uma escola ou mudar de escola pública. Era uma situação muito, muito ruim. Muito tensa Aí também, minha né? mãe- Deve ter sido muito tenso. Aí minha mãe foi uma heroína nessa história. Ela foi numa escola que eu tinha estudado há muito tempo atrás. Numa escola particular, que ela conhecia a dona, com a qual ela havia brigado. Então era tipo uma ex-amiga dela. Mas ela foi lá humildemente, engoliu o orgulho, foi lá, falou com a ex-amiga, resolveu as coisas e pediu uma bolsa de estudos pra mim. E aí, por conta disso, eu mudei de escola e fui estudar nessa outra escola. Putz, mas que bom que Caramba. teve um apoio familiar, pelo menos, né? Sim, Porque sim, muitas vezes o aluno que é convidado a se retirar de uma escola tem um outro problema em casa, né? Como assim Total. tu foi expulso de uma sala de O aula? que é que você aprontou? É, Mas por isso que eu falo que a relação entre pais e filhos, ela tem que ser o mais próximo. transparente, né? Exatamente, o mais próximo de uma amizade É. que há de ser de eterna. Sim, sim, Porque, meu Deus, você precisa ter a confiança no seu filho e o mesmo, sim. o seu filho ter confiança em você pra Claro. se sentir seguro e falar tudo aquilo que Exato. sente, tudo aquilo que acontece com ele. Quantas vezes eu acho que tanto eu quanto você, Brian, quanto talvez você que acompanha a gente e assiste, quantas vezes você já não se sentiu talvez reprimido por si mesmo ou por si mesma a não contar o que de fato aconteceu pro seu pai e pra sua mãe, Sim. ou pro seu avó, pro seu Pro avô. público responsável, Não, né? Pra pessoa. às vezes aconteceu o próxima. maior, cara, aconteceu a maior merda no rolê. O cara bateu o carro, tal. Você não se sente confortável Sim. pra contar a verdade pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pra sua tia, ou pra quem quer que seja o responsável com que você divide a vida, Sim. sabe? É muito louco isso. Quanto mais transparente, Sim. quanto melhor for essa relação Essa de relação. amizade, porque na amizade tem que ter Sim. honestidade. Exato. Se não tiver honestidade... Eu tomei muita bronca também por ter criado uma confusão com o professor de matemática, assim. Então, não mudo nada no que eu disse. Minha mãe foi uma heroína nessa história, foi lá, resolveu, e ela tirou do nada uma solução pro assunto, e foi lá e resolveu, mas não sem antes eu tomar muito esporro por ter arranjado confusão na escola e com professor de matemática. Mas ainda assim a transparência é E- importante, né? Sim, Porque total. senão É, ela não tinha lógico. resolvido. Sim, sim. E ela acreditou É. em você. Talvez ela deve... É que Sim, talvez ela sim, não sentiu na ela nunca pele duvidou. o que o cara é enfiar o dedo na tua boca, tirar um chiclete, ou o cara pegar no teu pé, passar 100 exercícios. Triste. Tipo, triste. não, aí às vezes ela achou que fosse uma reclamação boba. Você tá reclamando do professor que você não gostou dele. É. Não, não é que eu não gostei.
É que o professor não É um quer que arrombado. o professor é um arrombado. exato. Ele quer que a gente não goste dele. Pois É isso? Que loucura. Mas, ô Guga, você Mas me lembrou... é engraçado você falar isso, Lucas, porque agora que eu me toquei, assim, eu tenho umas histórias, minha mãe já me contou umas histórias de ela arranjando encrenca com as freiras da escola que ela estudava. Nossa. Que legal. Então, na verdade, ela deve ter se identificado ali em algum Olha momento. aí, Assim, tipo, pode não, eu ser, sei qual... pode ser. Só que, assim, ela também estudou, pra você ver, ela estudou numa escola de freira e tinha muito esse lance, assim, tipo, cara, não importa que o que a freira faz não é ok. Você tem que respeitar e acabou, sabe? Exatamente. Tem muito isso, né? Estudei em escola de E freira. tinha um sei pouco... lá. também. Pois é, e tinha um pouco disso também na época, né? Então tinha um pouco disso de... Não, você tem que respeitar o professor, você tem que fazer o que o professor tá mandando, o professor é autoridade na sala de aula. Tinha muita coisa desse tipo, assim, né? Mas ainda assim, ela nunca duvidou da minha... do que eu tinha falado pra ela e ajudou a resolver a situação desse jeito. O que mudou completamente, como você falou, de novo. Lucas, você mandou muito bem, cara. Eu vou usar isso agora sempre que eu for falar do livro. O adolescente vive no momento. Então mudou completamente minha vida, porque mudou o lugar aonde eu vivia, né? Mudou o colégio. Então eu mudei de turma, mudei de amigos, mudei eu mudei de turno. Eu estudava de manhã para estudar à tarde. Então, assim, é como se minha vida, como se eu tivesse mudado de planeta. Quando você é um adolescente, Criou uma nova mudar de linha colégio é igual temporal mudar ali. de planeta. Criou uma nova linha Exato. temporal onde o Guga que tá aqui hoje não estaria exatamente onde está com as coisas que Exatamente. fez se tivesse continuado fazendo 100 exercícios por dia de Imagina matemática. um professor fazendo o Talvez- aluno chorar quando chegava em casa. Meu Deus, É. onde isso pode levar, entendeu? Exato. Quantos É. problemas isso pode te ocasionar? É. Nossa, é horrível isso.